Olá pessoal, tudo bem? Então, se você está procurando entender o que é inventário, está estudando um pouco sobre o inventário de gás de efeito estufa, se deparou com o nome escopo 1, escopo 2, escopo 3 e queria entender um pouco melhor o que é isso, eu vou explicar isso nesse vídeo. Eu sou o Rafael Raoni, eu sou da Hazel. A Hazel oferece serviço técnico, consultoria e a gente tem uma plataforma para gestão de indicadores de sustentabilidade ESG, incluindo o cálculo de gás de efeito estufa. Bom, mas o que é o escopo 1, 2 e 3? Antes de falar disso, eu tenho que explicar o que é o inventário de gás de efeito estufa. Então, de forma bem resumida, o inventário é a contabilização dos gases de efeito estufa que as atividades da sua organização liberam quando elas são executadas. Então, não necessariamente a sua organização, também pode ser atividades que emitem gases de efeito estufa, que estão diretamente relacionadas às atividades da sua organização. Então, vou dando um exemplo, são as atividades que ocorrem no escopo 3 especificamente, mas são atividades que ocorrem a partir da aquisição de bens e serviços ou distribuição e venda, fim de vida dos produtos, por exemplo, de uma empresa. Mas no moral da história o inventário é a contabilização das emissões relacionadas às atividades da sua empresa. Isso é o inventário. Só que para fazer o inventário, a gente tem que identificar diferentes fontes de emissão de gás de efeito estufa, que são as atividades. Então, por exemplo, o consumo de combustível, a geração de energia elétrica, a decomposição de matéria. Então, tudo isso são atividades que ocorrem, que emitem gases de efeito estufa, não necessariamente o CO2, né? O CO2, o metano, o óxido nitroso, ou os HFCs, o CSF6 e por aí vai. Então, essas atividades, elas ocorrem e emitem gases de efeito estufa. E aí, para classificar essas atividades, existe o que a gente chama de escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Então, o escopo 1, especificamente, são as atividades que a sua organização realiza. E o que é a atividade que a sua organização realiza? São as atividades que a gente chama de atividades principais. E por isso as emissões do escopo 1 são emissões diretas. Mas o que é? Então, eu vou dar um exemplo. Se a sua empresa tem um gerador de energia, e esse gerador de energia consome diesel, e esse consumo de diesel para gerar energia é uma emissão que ocorre dentro do escopo 1 nas fontes fixas. Por quê? Porque a sua organização, como entidade, queimou aquele combustível naquele gerador. Mas existem outras categorias de escopo 1. Por quê? Porque são todas as atividades que a sua organização realiza. Então eu posso listar fontes móveis, que é quando você queima combustível em veículos, ou seja, a emissão ocorre espalhada para uma determinada região, é porque o carro anda, né? Então a emissão ocorre não num lugar só, ocorre em vários lugares. Por isso que é fonte móvel. A gente tem as fugitivas, que são os gases que são liberados, que fogem, né? A partir de uma. Normalmente são gases refrigerantes, ou até mesmo óxido nitroso, ou cilindro de CO2 de extintor, né? Então, esses gases, quando eles são liberados para a atmosfera, também tem uma classificação lá como fugitivas. Então, existem várias atividades que uma organização pode realizar que devem ser classificadas dentro do escopo 1 se elas emitem gases de efeito estufa. Então, por exemplo, existem atividades agrícolas, como o uso de fertilizantes sintéticos, o uso de calcário, mudança do uso do solo, alguns processos industriais, como produção de alumínio, produção de ferro. Então, esses processos, essas atividades, se estão dentro do limite da operação principal da sua organização, elas são classificadas como escopo 1. Então, dando um exemplo, até se a empresa é uma tratador de resíduo, um aterro sanitário, por exemplo. Então, o aterro emite o gás de efeito estufa no escopo 1, porque ele está tratando aquele resíduo. Então, a definição de escopo 1 está dentro quando a gente identifica as atividades principais da organização e as emissões que relacionadas às atividades, a gente fecha o escopo 1, beleza? Então, o escopo 2 e o escopo 3 já são emissões que não ocorrem devido à atividade principal da sua organização. Então, elas são emissões indiretas. Começando com o escopo 2 está relacionado à aquisição de energia. Então, quando eu falo energia, eu não estou falando só exclusivamente energia elétrica. Eu estou falando energia elétrica, energia térmica, vapor, por exemplo, e por aí vai. Então, quando você compra energia, o que significa? Significa que para aquela energia que você comprou, ela foi gerada em algum lugar. Então, dando o exemplo da energia elétrica. Quando você compra energia elétrica, por exemplo, a energia pode vir de um painel solar, pode vir de uma usina eólica, pode vir de uma termoelétrica, pode vir de uma hidrelétrica. Então, a depender dessa origem da energia, que a geração de energia foi o que emitiu o gás de efeito estufa, né? Você vai emitir mais ou menos CO2 quando você consome essa energia.
Então, o ato de consumir energia não emite CO2, mas o ato de gerar energia sim. Então, essa geração, essa contabilização de CO2 não é uma emissão direta, mas ela é emissão indireta que entra no escopo 2. Então, quanto que aquela geração de energia que você consumiu emitiu? Por isso que, quando você compra uma energia, por exemplo, do sistema do SIN, né, Sistema Integrado Nacional, você compra um blend, vamos dizer assim, né, de diferentes fontes de energia. Então, você tem uma emissãozinha lá relacionada, porque essa emissão pode ter ocorrido numa termoelétrica, por exemplo, mas ela tem hidrelétrica também, tem solar também, então fica um mix e aí você tem um fatorzinho de emissão. Mas se você tiver, por exemplo, um I-REC, que você certifica que a sua energia veio de forma comprovada de um painel solar, por exemplo, de uma fonte limpa, de uma fonte sem emissão, você já consegue dizer, contabilizar que o seu escopo 2 tem essa contabilização de energia limpa, então o seu fator de emissão pode ser zerado nesse caso. Você tem que contabilizar os dois, né, na verdade, tanto o SIM quanto a escolha de compra, mas de qualquer forma você consegue identificar que você teve uma redução de emissão nesse escopo 2, se você tivesse esse I-REC. Então, o grande propósito do escopo 2 é identificar essas fontes, essas gerações de energia e quanto que elas emitem, você classifica essa emissão do escopo 2, beleza? E agora indo para o escopo 3, continua sendo emissões indiretas, ou seja, emissões que estão relacionadas à sua atividade, que não são atividades principais da sua organização, mas que a sua organização influencia. Então, vou dar um exemplo. Você está comprando um produto ou um insumo, ou você está vendendo um produto, e esse produto tem que ser transportado, por exemplo. Esse insumo tem que ser transportado para o seu escritório, sua fábrica, ou esse produto que você vende tem que ser transportado para o cliente, por exemplo, a sua fábrica para o cliente. E esse transporte, vamos supor que não é feito pela sua organização, é uma empresa terceira, ou seja, é uma empresa de logística terceirizada que faz esse transporte para você. Esse consumo de combustível desses transportes, né, desses caminhões, por exemplo, que consomem diesel e queima e emite gás de efeito estufa, é uma contabilização que você deve ter na sua organização dentro do escopo 3, porque você influencia indiretamente. Ou seja, continua sendo uma emissão indireta, mas está relacionada à sua atividade da empresa. Então isso entra no escopo 3. Existe uma série de fontes, né, de categorias de emissão dentro do escopo 3. Por exemplo, as viagens aéreas dentro do escopo 3, deslocamento de funcionários de casa-trabalho, tratamento de resíduos, quando um resíduo vai para uma empresa terceira que trata, um aterro, incineração, etc. Até mesmo reciclagem. Viagens, como eu disse, enfim, aquisição de bens e serviços, aquisição de produtos. Existem 15 ou mais categorias, né? Assim, 15 que a gente tem a listinha, mas existem mais categorias que a sua organização pode eventualmente solicitar, seja no upstream, né, antes da sua fábrica, da sua atividade, ou downstream depois da sua atividade, ou fábrica, né, está relacionada à sua operação, mas que não necessariamente você é a realizadora. Então, isso é o escopo 3. O escopo 3 para aqui para o GHG Protocolo brasileiro, a gente não é obrigado, as organizações não são obrigadas a reportar, mas é extremamente relevante você ter ideia de pelo menos qual é a categoria que mais emite, para você eventualmente poder mexer na sua cadeia de fornecedores ou de clientes, ou mexer na sua estratégia para você, se você quiser reduzir a emissão do seu escopo 3. Então isso é muito, muito relevante. E uma dúvida bem comum que ocorre, né, quando a gente faz o cálculo de escopo 1, 2 e 3, é porque existe uma dupla contagem. Ou seja, a emissão que você tem no seu escopo 1, vamos supor, vou dar o exemplo da transportadora. Você é a transportadora, a sua emissão do escopo 1, que você contabiliza, é a emissão do escopo 3 de outras empresas que você transporta os produtos. E isso é verdade, é assim mesmo que você calcula. Existe dupla contagem, mas isso é uma forma da gente levar essa preocupação para a cadeia de fornecedores e você ter ideia se você faz sentido ou não buscar um fornecedor, quando você faz o escopo 3, né, buscar um fornecedor que tem uma emissão menor, ou que se preocupa com isso, ou o modal de transporte, nesse caso, diferente. Então, não vou usar uma rodoviária, vou usar ferroviário, enfim. Mas isso ajuda a refletir sobre a emissão que você acaba contribuindo, mesmo que de forma indireta. Então, é isso. Esse é o resumo do escopo 1, 2 e 3. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido didático. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre o assunto. Se você gostou, mande uma mensagem pra gente que a gente responde. Valeu? Obrigado, até a próxima.